Pessoal, vamos falar aqui do primeiro valor semântico das orações coordenadas, a adição. Então venha comigo à tela, vamos perceber a adição. A gente então vai empregar as conjunções aditivas, as quais servem para somar termos, encadear uma enumeração dentro de uma lógica. Vejamos então aqui, por exemplo, o seguinte, olha, ele caminha e corre todos os dias. Então veja que a gente vai ter um acúmulo de ações. Ele caminhar e depois ele correr todos os dias. Está vendo? Ele caminha e corre todos os dias. Nós unimos essas ações. Por isso nós falamos que as orações coordenadas podem ser, a primeira delas, podem ser aditivas, ok? Então a gente colocou para vocês do material escrito, né? Esse macetinho aí para você ficar de olho. Essas são as conjunções, né? Então veja aí, primeiramente eu quero chamar a sua atenção sobre a conjunção e, tá legal? Então ele caminha e corre todos os dias, marcando essa junção. Tudo bem? Beleza. A gente também pode ter, para chamar até a atenção, a gente pode também ter as expressões correlativas de adição. Não só, mas também, não só, como também, não só, senão também, tanto uma coisa como outra, tanto uma coisa quanto outra. Então é muito importante a gente ficar ligado nisso, né? Porque algumas vezes a gente percebe que a gente vai empregar a expressão correlativa de adição para dar uma ênfase às ações. Eu costumo brincar com os alunos que, por exemplo, você pode falar assim, o que você faz, cara? Eu pergunto para você, o que você faz? Aí você fala assim, eu estudo e trabalho, terror. Eu estudo e trabalho. Legal. Mas a sua mãe vai querer valorizar o que você está fazendo. Então, se de repente eu pergunto à sua mãe, e o José? Como é que ele está fazendo, José? O que ele faz, hein? O que eu faço? Há um tempo que eu não vejo o José, o que ele não faz? O que ele faz? Intuitivamente, a nossa mãe vai falar assim, o meu filho, ele não só trabalha, mas também estuda. Não só trabalha, como também estuda, beleza? Intuitivamente, ela já emprega essa expressão correlativa de adição, porque é aquela enfatizar, valorizar o que o filho está fazendo. Está vendo? Por isso, nós empregamos não só, mas também, não só como também, e assim por diante. Veja, a expressão correlativa de adição, ela não muda sentido, ela apenas dá ênfase às ações. Somente isso. Continua sendo um valor aditivo, sem problema nenhum, ok? Show de bola! A gente então observou esses. Agora vamos lá. Vamos observar então aqui não só, mas também, tá? Beleza. Vamos pegar agora o nem. Nem e tampouco. O que acontece então com o conectivo nem e o conectivo tampouco, tá? Esses conectivos, eles vão adicionar uma negação a outra negação colocada anteriormente. Ele não só estuda, ele não estuda e não trabalha. Eu tenho a conjunção e juntando com o não na sequência. Olha, ele não estuda e não trabalha. Eu posso tirar esse e não e colocar o nem no lugar. Ele não estuda nem trabalha. Ele não estuda, tampouco trabalha. Então o nem, o tampouco significam e não, também não. Tá legal? Então, basicamente, é isso, olha. Ele não caminha, nem corre. Josefina não trabalha, tampouco estuda, isto é, não estuda também. Está vendo? Belezinha? Então, aqui são os conectivos principais. Muitas vezes que se pede em prova, eles negritam esses conectivos e pedem qual é o valor dele. Pronto, você vai mostrar aqui a adição, ok? Vamos aprofundar um pouquinho mais nisso aqui? Vamos entender um pouquinho mais? Olha só, a conjunção e, vamos observar os valores da conjunção e. A conjunção e, ela serve para você enumerar, né, como a gente mostrou anteriormente, né, estuda e trabalha, tá? Então, simplesmente unindo as duas ações. É o que nós vamos chamar aqui de enumeração, tá? Então, vieram Joaquim e Pedro. Neste caso, eu coloquei até mesmo a conjunção unindo um sujeito composto, tá? Os núcleos do sujeito composto. Tá legal? Vieram Joaquim e Pedro, uma simples enumeração, ok? Beleza. Mas também a conjunção e pode marcar para a gente uma sequência, tá legal? Apresenta um valor de inclusão na adição normal, mas a gente também pode depreender desse valor,
também um valor de sequência. Vejamos, ele levantou e correu. Então dá para a gente perceber que antes ele estava deitado, sentado, ele levantou e depois correu. Eu conseguiria trocar aqui o e por depois, justamente para enfatizar a ideia de sequência. Não só a relação de inclusão, mas a relação de sequência. Está vendo? Então a conjunção e pode, neste caso, ter esse valor de sequência também. Beleza? A gente também vai enxergar uma possibilidade de causa e consequência. Por quê? Nesse acúmulo, nessa inclusão de ações, nessa inclusão eu posso também colocar uma ideia que é a causa, uma ação que originou a outra. E eu quero marcar isso, essa relação de causa e consequência, de uma forma bem natural, que seria uma consequência natural mesmo. Então eu coloco aqui, estudou e passou, viu só? Você estudou e passou. Então, a gente, neste caso, observa que a causa de ter passado é ter estudado. Então, estudou é a causa, passou é a consequência, é o efeito. Então, veja nesse caso que nós temos a conjunção e marcando essa relação de efeito, de resultado, de consequência. Primeiro, estudou, depois passou. Está vendo? E é natural você perceber aqui que a relação de causa e consequência, a causa ocorre, é a origem desse efeito da consequência, correto? Então é natural você perceber que há uma relação de anterioridade ali. Primeiro a causa, depois a consequência. E logicamente você não vai se confundir com a sequência. Toda vez que nós tivermos a causa e consequência, você percebe uma relação de sequência. Primeiro a causa, depois a consequência, tá ok? Mas nem sempre a sequência vai transmitir uma ideia de causa, beleza? De causa e consequência. Como a ideia de levantou e correu. Eu apenas quis marcar uma relação temporal aí. Primeiro ele estava lá sentado, deitado, então ele se levantou e então correu, beleza? Depois correu, está vendo? Então, neste caso, só para você perceber que a causa de ter passado é ter estudado, ok? E não simplesmente, ele estudou, depois passou. Não, nem caberia aqui, correto? A gente também pode ter o valor de oposição, de contraste da conjunção e, tá legal? E nesse caso, e algumas vezes acontece em prova, tá? De se pedir o valor da conjunção e diferente da adição. E aí você vai analisar e olha só, pediu e não levou. O que se espera de uma pessoa que peça alguma coisa? Que ela consiga, que ela leve aquilo, mas ela não levou. Então eu consigo trocar a conjunção e pela conjunção mas. Está vendo? Olha, pela conjunção mas. Então você nota o valor de oposição aqui, está vendo? Beleza. E também nós podemos empregar a conjunção e numa relação de ênfase. Trabalhou e comeu e voltou e comeu e foi para casa e dormiu e voltou ao trabalho. Então a gente chama isso de enumeração subjetiva, né? Em que você repete aquele síndeto, tá legal? Isso na figura de linguagem nós chamamos de polissíndeto, tá legal? Porque são vários. É a repetição do mesmo síndeto, por isso chamado de polissíndeto. Várias vezes o mesmo síndeto foi apresentado aqui nas orações. Tudo bem? Então a gente nota o valor da conjunção e. Então cuidado com esses valores. Uma ideia interessante aqui que você vai perceber é o seguinte: às vezes tem questões que a banca pede o seguinte: em qual desses aqui eu posso trocar de posição os elementos com a conjunção e não vai haver nenhum problema, né, de sentido e tal. Veja só, na simples enumeração, você não precisa de uma relação de anterioridade, de causa e nada disso. Você vai notar então aqui neste caso que você pode trocar de posição. Vieram Joaquim e Pedro, ou vieram Pedro e Joaquim. Não tem nenhum problema, tá legal? Agora, numa relação de sequência, você não deve trocar de posição. Numa relação de causa e consequência, você não deve trocar de posição. Simples trocar de posição. Simplesmente trocar de posição. Não deveria fazer isso. Assim também a oposição. Beleza? Por isso, nós notamos aí essa importância de falar desses valores da conjunção e. Tudo bem? Vamos pegar aqui algumas questõezinhas que a gente elencou para você aí. Olha só. A oração com operador argumentativo de adição.
Legal chamar aqui de operador argumentativo o conectivo. Quando a gente fala de mecanismos de coesão, a gente diz então que esses conectivos, a gente aqui está trabalhando agora, né? Com os quais nós estamos trabalhando agora aqui, esses conectivos são chamados de operadores argumentativos, porque eles transmitem um sentido e conectam orações. Tá legal? Basicamente isso. Então ele quer, no lugar aqui de operador argumentativo, você pode pensar aqui conjunção, conectivo, somente isso. Então a oração com conjunção de adição em quando tem um valor de tempo, correto? Quando você virar aqui, né? Agora, está bem na cara pra gente aqui a conjunção e um matinho sempre igual no longe mal percebido. Então, eu nem coloquei para você o texto aqui, tá? Ô, Teô, mas esse e aí poderia ter um valor de oposição. Rapaz, realmente poderia ter um valor de oposição. Mas vamos à frente. Olha o mas aqui com valor de oposição. Esse é claro, é a conjunção adversativa, mas a gente vê adiante. Durante, transmite valor de tempo. Lá, transmite valor de lugar. Então, o único que pode ter o valor de adição é a conjunção e. Concorda comigo? Ah, boa. Então, vamos à frente. Olha a próxima. Assinale a alternativa que indica o sentido conferido pela expressão mas também no trecho em que ocorre. Mas também, sugere aquela expressão correlativa. Não só, mas também. Não apenas, mas também. Né? Mas também. Então, olha só. De acordo com uma pesquisa desenvolvida pela consultoria Universo, as gerações do mercado de trabalho possuem não só seus pontos de divergência, mas também possuem pontos de convergência. Não só, mas também. Sabemos então que nós temos um valor de adição, de inclusão. Não é oposição, nem explicação, nem alternância, nem conclusão, mas adição de ideias, por ser uma expressão correlativa de adição. Show de bola? Vamos à frente, pegando mais uma, olha só. As orações do trecho, seja do frescor da água batendo no corpo, das brincadeiras na praia, de velejar, de nadar, de experimentar um bom pescado, são coordenadas sindéticas aditivas. Então olha só. A gente tem, seja do frescor das águas, da água batendo no corpo, das brincadeiras na praia, seja disso, de velejar, de nadar, de experimentar. Você vai notar que são orações assindéticas. Elas estão coordenadas entre si, ok? E elas não apresentam conjunção e aí, o não só, mas também não apresentam. Então, neste caso, você sabe que elas são assindéticas e não sindéticas aditivas. Está vendo? Então, errada a afirmação. Bora para frente. Este é um problema que afeta não só os dentes, mas também as famílias. Desculpa, os dentes, não os doentes. Este é um problema que afeta não só os doentes, mas também as famílias. Então, não só, mas também expressão correlativa de adição. E você vai ouvir isso durante a prova, ok? Eu falando lá, olha, não só, mas também adição, expressão correlativa de adição. Então, a relação de sentido entre as partes da frase pode ser definida como adição. Alternativa A é que a gente marca. Olha a próxima. A descoberta revela a grande capacidade comercial dos vikings e o local fica a 30 quilômetros da capital sueca, Estocolmo. A descoberta revela isso e o local fica tal. Está vendo a conjunção e aqui? Olha, essa conjunção traduz um valor de inclusão. A oração em destaque é uma oração coordenada sindética, porque tem síndeto, e ela é aditiva. Mamãozinho com mel, fala a verdade. Opa. Vamos à frente, pegando mais uma. Olha aí que maravilha. Além de tudo isso, estudos sugerem que as mudanças climáticas refletem em mudanças no ambiente como alteração de ecossistemas e de ciclos biológicos, geográficos e químicos, que podem aumentar a incidência de doenças infecciosas, malária, dengue, etc., mas também de doenças não transmissíveis, que incluem a ciência assada. Olha só, que podem aumentar não só a incidência de doenças infecciosas, mas também de doenças não transmissíveis. Veja que o mas também sugere que está subentendida a expressão não só, não apenas. Concorda comigo? Aqui, olha.
não só a incidência de doenças infecciosas, mas também de doenças não transmissíveis, ok? A expressão destacada sinaliza entre os termos da oração uma relação de só pode ser o valor de adição, expressão correlativa não só, mas também em que o não só está subentendido. Tudo bem? Alternativa é mamãozinho com mel. Olha a outra aí que maravilha. Nem Pedro estuda, nem Maria trabalha. Então, olha só, nenhum nem outro. Nem Pedro estuda, nem Maria trabalha. Quer dizer, eles não fazem nada, beleza? O Pedro não estuda e a Maria não trabalha. Não fazem nada não, né? O Pedro não estuda e a Maria não trabalha. É uma soma, né? Então, temos um exemplo de oração. Oração coordenada. Você vai notar que são orações sindéticas, ok? São orações sindéticas, sim. E elas apresentam uma ideia de adição. Concorda comigo? E é isso que você observa aí. Então, a oração coordenada sindética aditiva. Show de bola? Belezinha? Ok, meus amigos. A gente então finaliza aqui para você, observando aqui com você efetivamente o que é importante sobre a adição. Tá legal? Logicamente, temos muito mais coisas para vocês. Fiquem sempre ligados. Trabalhem bastante todas as questões que a gente deixa disponível para você no material escrito também. Tá legal? Grande abraço. Valeu!